Irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor não se mede pela ausência de guerra, mas pela presença dele no meio do combate. E é com um peso na alma, que mal consigo suportar, que venho hoje diante de vocês. Não é um peso de doença física, nem de problemas financeiros, mas o fardo insuportável de quem vê o povo de Deus marchando para a beira do abismo, levado por uma melodia suave, por uma canção que parece inofensiva. Eu venho do meu lugar secreto, não de um estudo de teologia, mas da sala do trono, onde o Espírito tem gemido por seus filhos. E o que o Senhor tem me mostrado é grave, irmãos. Não grave porque o inimigo está atacando lá fora, nas trevas do mundo, mas porque ele montou seu quartel-general dentro dos nossos arraiais. O perigo hoje não vem do pecado escancarado na rua, não vem do ateísmo berrado na praça, mas da sutileza, da beleza disfarçada e da sedução espiritual que se infiltrou em nossas casas, em nossos templos e, o mais doloroso, em nossos corações. O inimigo, meus amados, não é burro. Ele não chega com chifres e tridentes. Ele vem como anjo de luz. E sua estratégia mais refinada para a última hora não é proibir a adoração, mas desviar a adoração. Ele não quer que você pare de cantar. Ele quer que você cante o que te enfraquece, o que te anestesia, o que sutilmente tira a unção e a proteção da sua casa. Ele descobriu que a maneira mais rápida de derrubar um gigante na fé não é pelo pecado moral bruto, mas pela perda gradual da sensibilidade espiritual. E aqui está a revelação pesada desta hora, o alerta profético inicial que me tira o sono. Existe uma música, uma categoria inteira de canções, que a igreja hoje consome livremente, que é considerada inofensiva, neutra ou até mesmo cristã contemporânea, mas que está a cada nota, a cada verso, a cada repetição, tirando a sua proteção, sem você sequer saber. Você abre o seu rádio, a sua plataforma de streaming, e o som que entra nos seus ouvidos não parece profano. Não tem palavrões, não tem apologia direta ao mal. Às vezes, até usa a palavra Jesus ou amor. Mas eu pergunto a você, com a dor do pastor que vê a ovelha doente, será que toda canção que menciona o nome de Cristo carrega o Espírito de Cristo? Será que toda melodia que toca nossos sentimentos carrega a unção para nos levar à santidade e à batalha? O diabo sabe que a música é um portal. Não apenas um portal de adoração a Deus, mas um portal de acesso à alma. A música define o clima da sua casa, a frequência da sua mente e o peso do seu espírito. Quando você permite que uma canção carregada de um espírito estranho, um espírito de legalismo disfarçado, de carnalidade romantizada, de conforto secular, de egocentrismo evangélico ou de um falso evangelho pop entre pelos seus ouvidos, você está dando uma permissão, uma autorização silenciosa para que esse espírito se aloje. É como se a canção fosse um cavalo de Troia. Por fora, é linda, bem produzida, emocionante. Talvez toque na sua emoção, te faça chorar, te dê um arrepio, mas o arrepio que vem de Deus te leva ao quebrantamento e à santidade. O arrepio que vem da alma ou do inimigo te leva ao sentimentalismo e à anestesia. E lá dentro desse cavalo de Troia, irmãos, estão escondidos os dardos inflamados, o espírito de letargia, a confusão doutrinária, a atração pelo mundanismo e, o que é pior, a capacidade de justificar o seu próprio pecado sutil. Você começa a cantar sobre uma vida cristã fácil, sem cruz, sem renúncia, e de repente, o fogo da consagração que havia no seu altar se torna apenas uma brasa moribunda. Sua oração esfria, sua leitura da Bíblia se torna um fardo, seu jejum se torna impossível. E você se pergunta, o que está acontecendo comigo? Eu estou orando, estou indo à igreja, mas não sinto mais a presença. Não tenho mais força para resistir. Deixe-me dizer, o seu problema não é de oração, é de entrave. Há um canal espiritual aberto em sua vida, e esse canal está roubando sua autoridade. O que você tem ouvido
tem construído uma parede invisível entre você e o Espírito Santo. Essa música, que você chama de apenas entretenimento, tem minado a sua convicção de pecado e tem ensinado seu coração a conviver com o que Deus abomina. O que a música faz é criar um terreno fértil para o inimigo. Quando o seu coração está cheio de louvores vazios, bonitos, mas sem peso de glória, a palavra de Deus não encontra espaço para germinar com poder. Você se torna um crente emocionalizado, mas não transformado. Vive em círculos viciosos, prometendo mudar, mas caindo sempre nas mesmas armadilhas. E muitos vivem presos no ressentimento, na mágoa, na falta de perdão a si mesmos ou a outros, sem sequer perceber que essa prisão é um dos maiores empecilhos para a sua libertação completa. A alma não consegue levantar voo para a santidade porque está amarrada ao passado. E quando chegarem ao final desta mensagem, vou mostrar um caminho profundo de libertação que poucos cristãos conhecem e que ensino no estudo O Poder do Perdão. Há cativeiros que só se rompem quando a alma aprende a perdoar. Falarei disso mais adiante, e você poderá aprofundar no O Poder do Perdão, porque a cura da alma e a renovação do coração começam ali. Agora, eu te faço uma pergunta retórica que não exige resposta aqui, mas no seu quarto. O que você tem deixado o espírito do mundo cantar dentro da sua tenda? É hora de parar e analisar o que entra no seu espírito. Porque, irmão, a música que você ouve hoje pode ser o motivo pelo qual você não está ouvindo a voz de Deus amanhã. O alerta profético está dado. O disfarce da inofensividade é a nova arma do inferno. Prepare seu espírito, porque o que vou revelar nas próximas partes é um mapa de batalha para você se livrar dessa armadilha. Amados, o que me aflige profundamente é a cegueira espiritual que nos assola. Na parte 1, dei o alerta. O perigo é a música que se disfarça de bênção para roubar sua proteção. Agora, nesta segunda parte, preciso desmascarar a tática, a estratégia cirúrgica do inimigo aplicada diretamente a essa infiltração sonora. O adversário não usa mentiras completas, pois estas seriam facilmente rejeitadas pela palavra. Ele usa, biblicamente falando, meias-verdades. E uma meia-verdade, meus irmãos, é sempre mais perigosa que uma mentira inteira, porque ela se apoia em algo que é real para justificar algo que é mortal. A estratégia do inimigo na música é a seguinte: ele pega um princípio divino, por exemplo, o amor de Deus, a graça, o conforto, e o dessacraliza, o humaniza e o esvazia de peso de glória. Pensem na música que chamo de inofensiva. O que ela faz? 1. Ela transforma o evangelho em autoajuda e entretenimento. Onde está a cruz? Onde está o sangue derramado? Onde está o chamado ao arrependimento radical? Muitos desses cânticos são meros hinos motivacionais. Eles falam sobre você, sua vitória, seu bem-estar, suas conquistas. A centralidade não é a majestade de Deus e seu chamado à santidade, mas o seu conforto pessoal. É o evangelho do espelho, e não o evangelho da cruz. Isso cria crentes fracos, que buscam a Deus apenas pelo que Ele pode dar, e não pelo que Ele é. 2. Ela separa a letra do espírito. A letra pode ser aceitável, mas o espírito que a rege é o espírito do mundo. Ele está na melodia sedutora, no ritmo que estimula a carne, na repetição hipnótica que silencia a voz da consciência. 1 João 4:1 nos ordena: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. A prova não é apenas na letra, mas no espírito que te move ao ouvir. Essa música te leva à intimidade com o Espírito Santo, à oração, ao desejo de ler a Bíblia, ou te deixa apenas mais leve, mais conformado com a sua vida cristã medíocre? 3. Ela romantiza o relacionamento com Cristo. Muitas canções transformam o Deus soberano e santo em um mero namorado ou amigo. Falam de Jesus com uma intimidade que beira a irreverência, sem o peso do seu sacrifício e da sua glória.
Onde está o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria? Salmos 2:11 nos lembra: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Onde está o tremor nas produções que são pura performance e emoção superficial? Esse romantismo falso tira o peso da santidade e, ao tirar o peso, retira sua armadura espiritual. O ataque mais perigoso é a distorção da graça. Músicas inofensivas cantam sobre o perdão de Deus de forma tão simplória que legalizam a permanência no pecado. A graça se torna uma cobertura para a carnalidade, e não o poder que nos capacita a dizer não ao pecado. A palavra de Deus em Romanos 6:1-2 é um raio contra essa heresia. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. A música que tira sua proteção te canta uma canção de ninar espiritual. Está tudo bem. Deus entende. Não precisa se esforçar tanto. Sua luta é só sua. A graça cobre tudo. Isso é veneno, irmãos. Isso é o que enfraquece a sua autoridade para repreender o demônio, porque você está vivendo sob a bandeira da graça, mas em aliança com o espírito de engano e de autojustificação. Ainda há uma sutileza naqueles que estão vivendo sob o fardo de um passado não resolvido. A música que te emociona, mas não te liberta, muitas vezes aciona feridas e ressentimentos antigos. Você canta sobre o amor de Deus, mas o seu coração está preso à mágoa de um pai, de um cônjuge, de um líder. Essa música, com sua beleza eufórica, apenas mascara a dor, mas não a arranca. É por isso que insisto na necessidade de romper cadeias internas. Se a sua alma está amarrada, o seu louvor não sobe com a força que deveria. O inimigo atua nas feridas não tratadas, e a falta de perdão é a sua principal porta de entrada para minar sua adoração e sua proteção. Eu não estou vendendo algo, estou oferecendo um caminho de cura. Quando o seu louvor não tem o poder de quebrar cadeias, é porque há um entulho na sua alma que impede a fluidez do espírito. E esse entulho, muitas vezes, é a amargura e o rancor. Você precisa limpar esse canal. É um processo de restauração espiritual profunda. É um caminho para a libertação do passado e a cura da alma. Um caminho que detalhei no estudo O Poder do Perdão. Ele não é um aditivo. É um fundamento para que seu louvor seja genuíno e poderoso, para que sua adoração não seja contaminada pelo espírito de vitimismo ou de ressentimento. O Espírito Santo está me pressionando a dizer: pare de cantar o que te faz sentir bem e comece a cantar o que te torna santo. Prove os espíritos. Essa canção te leva para mais perto de Cristo na cruz ou apenas mais perto do seu self confortado? O inimigo usa o belo para nos cegar para o santo. Se a sua música não te confronta com a necessidade de santidade, se ela não te move ao arrependimento genuíno e à renúncia, ela é perigosa. Ela é a cola que está desprendendo os elos da sua armadura espiritual. A estratégia está revelada. Na próxima parte, falaremos das consequências concretas na sua vida. Irmãos, se a parte 2 revelou a estratégia sutil do inimigo, esta parte 3 descerá ao campo de batalha da sua alma para mostrar as consequências espirituais concretas de dar ouvidos à música que rouba a sua proteção. O engano não é teórico. Ele produz frutos amargos, e eu os vejo todos os dias na congregação. O perigo da canção inofensiva é que ela não te faz pecar de imediato, mas ela te prepara, te amolece e te enfraquece, instalando um cativeiro invisível no seu interior. Você não está algemado fisicamente, mas a sua vontade espiritual está paralisada. Quero que você olhe para dentro de si e teste se algum destes sintomas tem se manifestado após a sua exposição a essa frequência espiritual estranha. O engano sonoro injeta dúvida e meias-verdades no seu espírito, causando uma névoa mental. Sintoma: você começa a relativizar o pecado. O que antes era preto e branco, agora é cinza. A palavra de Deus se torna muito rígida ou antiquada. A consequência: você perde a capacidade de discernir. Um falso profeta se torna um irmão que erra.
Uma doutrina herética se torna uma nova revelação. Sua mente está sendo bombardeada por conceitos que parecem piedosos, mas que negam o poder transformador do Evangelho. A música vazia te ensina que a felicidade é mais importante que a santidade. E isso é o oposto do que diz Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo tinha o sentimento da renúncia e da obediência radical. A música que não carrega a unção verdadeira drena a sua força, porque ela se alimenta da sua emoção sem te conectar à fonte da vida. Sintoma: você se sente pesado e vazio após momentos de louvor. Sua oração é fria. Sua adoração é mecânica. Há uma tristeza inexplicável, um desânimo que te paralisa. O fogo se apagou e você vive uma vida cristã por inércia. A consequência: a opressão se instala porque o vácuo de glória que a música mundana cria é preenchido pelo espírito de peso e de letargia. Você sabe o que precisa fazer, mas não tem forças para fazê-lo. Você está acorrentado por cadeias invisíveis de culpa e condenação que o inimigo sussurra na sua mente. Você está vivendo debaixo de cativeiro de repetição. Você cai, se arrepende, canta uma música bonita, se sente bem por um dia e cai de novo. O ciclo não se rompe. O maior perigo é que a música inofensiva te faz amar o mundo sutilmente. Sintoma: o desejo pelo santo diminui e o desejo pelo secular aumenta. Você começa a se sentir mais à vontade no ambiente do mundo do que na presença de Deus. Seu coração, que antes queimava, agora está frio. A consequência: a palavra de Tiago 4:4 é dura. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A música que você ouve é a ponte que te liga ao mundo. Ela te ensina o ritmo, a moda, a linguagem e a mentalidade mundana, mas com uma roupagem gospel. Ela está sutilmente te afastando do centro da vontade de Deus, a santidade. Preste atenção, amado, pois aqui está um ponto de inflexão vital. Muitos de vocês sentem todos esses sintomas: confusão, opressão, frieza, e acham que é um problema de pouca fé. Não. É um problema de entrave não resolvido na alma. O inimigo usa a música contaminada para tapar as suas feridas internas com uma emoção passageira. Ele não quer que você chegue à raiz da sua opressão, que é a falta de perdão. Se você está acorrentado a um passado de abuso, de traição, de palavras duras, se você se culpa por erros que já foram perdoados por Cristo, mas não por você mesmo, a sua alma está em prisão. Essa prisão é um ponto de acesso para que qualquer espírito estranho, até mesmo o que está na música inofensiva, se instale e tire a sua proteção. Você está vulnerável, porque está pesado e amarrado. O perdão, meus irmãos, não é uma opção. É uma chave de libertação. É o ato radical de entregar a Deus o direito de julgar e de se libertar da amarra que o outro, ou você mesmo, colocou no seu coração. Menciono o perdão porque ele é o alicerce da sua autoridade. Se você não perdoa, você não é perdoado com a plenitude que rompe cadeias. Mateus 6, 14, 15. A única maneira de romper cadeias internas e liberar a fluidez do espírito para que você possa discernir a música que te adoece é através da cura da alma que o perdão proporciona. Se a sua adoração não tem poder, pode ser que você esteja louvando com a boca, mas com a alma cativa. É por isso que insisto na urgência de se aprofundar nesse tema. Eu desenvolvi um estudo chamado O Poder do Perdão, justamente para guiar você nesse processo de renovação do coração e de libertação. Você precisa dessa ferramenta para limpar o terreno da alma e garantir que a melodia que você ouve seja a voz pura do Espírito. Na próxima parte, vou ensinar como testar tudo isso para que você não seja mais refém do engano. Irmãos e irmãs, já estabelecemos que há uma música inofensiva que rouba a sua proteção. Parte 1. Desmascaramos a estratégia das meias-verdades. Parte 2.
e identificamos as consequências dolorosas na sua alma. Parte 3. Agora, nesta quarta e crucial parte, o Espírito nos move para a solução prática, o teste de discernimento e o caminho de volta à verdade centrada em Cristo. Não basta apenas identificar o veneno. Precisamos aprender a usar o antídoto e a blindar o coração. Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o bem. O exame que o Espírito Santo exige de nós não é apenas intelectual ou estético. É um teste espiritual, profético e pesado de alma. É tempo de parar de consumir passivamente e de começar a testar o espírito por trás da arte. Aplique este teste de 3 perguntas a cada letra, cada melodia, cada artista, cada doutrina ou objeto que você permite entrar em sua vida. Pergunta: esta mensagem me confronta com o meu pecado ou apenas me conforta em minha condição? A palavra. O verdadeiro evangelho tem 2 lados: a graça de Cristo, o perdão, e o chamado à santidade, a renúncia. Se a música só fala de bênção, vitória, conforto e posse, sem mencionar o peso do sacrifício, o preço da cruz, a renúncia diária e o arrependimento genuíno, ela está incompleta e é perigosa. Ela é a meia-verdade do evangelho pop. Ela não te leva a Romanos 12, 1-2, que exige a apresentação do nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se a música não te faz desejar a santidade, descarte-a. Pergunta: ao ouvir esta canção, sou movido ao clamor secreto e à intimidade com o Espírito Santo? Ou sou movido à euforia superficial e à carnalidade? A palavra. O louvor que vem de Deus é um veículo para a sua presença. Quando a presença de Deus se manifesta, o que acontece? Há tremor, quebrantamento, desejo de orar e de adorar de joelhos. A música inofensiva muitas vezes usa ritmos e arranjos que são inerentemente sensuais e seculares, estimulando o corpo e a alma, mas deixando o espírito faminto. Se a melodia te faz querer dançar para o mundo e não te leva a chorar no altar, se ela te deixa alegre, mas não te faz mais vigilante, o espírito por trás dela é estranho. O verdadeiro louvor nos leva a Efésios 5:18-19. Sermos cheios do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Espirituais, irmãos, não carnais ou meramente emocionais. Pergunta: depois de ouvir esta canção, sinto-me mais leve e liberto? Ou sinto um peso inexplicável, uma confusão, um aumento da minha atração pelo mundanismo? A palavra. Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. O fruto de uma adoração genuína é a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4,7. O aumento da convicção de pecado e um profundo desejo de renunciar ao erro. Se o fruto da música que você consome é o esfriamento da sua paixão por Jesus, o relaxamento dos seus padrões de moralidade ou a aceitação de um estilo de vida que você sabe que não honra a Deus, você foi contaminado. Essa música está tirando sua proteção. O resultado tem que ser mais de Cristo, não menos. O caminho de volta à verdade é o arrependimento radical e a centralidade em Cristo. Para que o Espírito Santo possa te guiar nesse discernimento, você precisa de um coração limpo. Não adianta você trocar a playlist se a sua alma continua suja e cheia de ressentimentos, de mágoas, de traumas não curados. O perdão não é apenas uma doutrina, é o detergente do Espírito que limpa os canos do seu coração, para que a água viva flua sem entupimentos. Um coração carregado de amargura é um coração vulnerável. A falta de libertação do passado cria uma abertura espiritual, um alvo fácil para que os espíritos de engano se instalem através de canções ou qualquer outra forma de arte. Eu preciso te alertar pastoralmente. A sua autoridade espiritual para repreender o que é estranho está diretamente ligada à pureza do seu coração e à sua disposição em perdoar e se arrepender. Para ouvir Deus com nitidez, para que você não precise de testes humanos, mas ouça a voz profética do Espírito te dizendo: pare,
Você precisa limpar a alma. É vital buscar a cura da alma e a restauração espiritual. É por isso que, com a urgência do pastor que ama suas ovelhas, eu te digo: no meu material, O Poder do Perdão, eu ensino passo a passo como limpar o coração, como perdoar o imperdoável e como arrancar as raízes de amargura que estão impedindo você de ouvir Deus com nitidez. É um caminho profundo para a libertação do passado, que te fortalece contra todas as formas de infiltração. O centro é Cristo. O caminho é a cruz. A ferramenta é o discernimento. O alicerce é o perdão. Na última parte, vamos juntos nos render e fazer as declarações que selarão sua libertação. Amados, chegamos ao momento mais solene e decisivo desta mensagem. O peso no meu espírito não diminuiu, mas se transformou em uma convicção santa. Hoje é dia de libertação. Se você tem sido honesto diante de Deus e reconheceu que a música inofensiva, o evangelho adocicado, a falta de peso de glória e a ausência de cruz têm roubado a sua proteção e tirado sua autoridade espiritual, a hora é agora. Não se contente em apenas saber do perigo. É preciso agir e renunciar. O caminho de volta à santidade é imediato e exige uma atitude de rendição total. O arrependimento é a chave que vira a fechadura do cativeiro. Eu convido você a fechar seus olhos onde você estiver. Sinta o peso da presença de Deus. Ele não veio para te condenar, mas para te resgatar. Deixe o Espírito Santo te convencer agora. Arrependa-se por ter trocado o peso da glória pela euforia da emoção. Arrependa-se por ter permitido que o espírito do mundo, do legalismo, da carnalidade e do egocentrismo se manifestasse em minha vida através da música disfarçada. Arrependa-se por ter relativizado a santidade e o temor do Senhor. O profeta Isaías 55:7 nos chama: Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. O inimigo precisa ouvir sua voz. A confissão é a arma que destrói as fortalezas que foram construídas pela sua audição passiva. Levante-se onde você está, ou coloque as mãos sobre o seu coração, e declare estas frases comigo, com autoridade e convicção. 1. Em nome de Jesus Cristo, eu me arrependo por toda a audição passiva e por ter permitido que o espírito do mundo, do legalismo, da carnalidade e do egocentrismo se manifestasse em minha vida através da música disfarçada. 2. Eu anulo, quebro e desfaço agora toda a aliança e todo o acesso que o inimigo conquistou na minha alma através de canções vazias e de louvores sem peso de glória. 3. Eu rejeito o espírito de letargia, de confusão doutrinária e de frieza espiritual que se instalou em mim. Eu escolho o fogo, a santidade e o temor do Senhor. 4. Eu entrego a Ti, Senhor Jesus, toda e qualquer mágoa, ressentimento ou falta de perdão que está me aprisionando. Eu libero o meu passado para que a minha adoração seja pura e minha proteção seja restaurada. 5. Eu declaro que minha casa e meu coração são o santuário do Espírito Santo e não darei mais lugar a melodias que não me conduzem à cruz. Eu serei cheio do Espírito e a minha boca cantará a palavra com poder. Ato profético. Pegue a sua playlist, a sua mídia, o seu canal e corte. Remova o que é estranho. Não negocie com o veneno. A sua atitude de renúncia é o selo da sua libertação. O Senhor te vê agora. Pela sua atitude de arrependimento, o véu da cegueira está caindo. A confusão está sendo desfeita. O peso da opressão está sendo retirado dos seus ombros. Eu declaro sobre você, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, que o espírito de discernimento volte a ser aguçado em seu coração, que você ouça a voz de Deus com uma nitidez que não ouvia há anos, que o fogo da consagração se reacenda em seu altar, que o temor do Senhor seja o seu padrão e a sua maior proteção, que toda a cadeia invisível seja quebrada
e que sua adoração se torne uma arma de guerra que expulsa o inimigo da sua casa e da sua família. Você está livre para adorar em espírito e em verdade, e a presença de Deus está te lembrando agora. A sua liberdade completa depende da libertação do passado. Para que a sua adoração seja restaurada e a sua autoridade plena, você precisa tratar a raiz da amargura e da falta de perdão que o inimigo usou como base para toda infiltração. Se você deseja ir mais fundo neste processo de libertação interior, na cura da alma e na restauração espiritual, eu deixei um estudo profundo e pastoral chamado O Poder do Perdão. Ele é o mapa para você romper cadeias internas, perdoar quem te feriu e a si mesmo, e andar com um coração completamente limpo para receber a plenitude do Espírito Santo. Não é uma venda, é um convite para o seu caminho de santidade total. Busque essa ferramenta e cele sua vitória. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro digno de louvor, estejam sobre você. Amém.